A paz do Messias, chamado Cristo Jesus, para todos vocês, queridos e amados irmãos. Já convido todos vocês para que nós venhamos ler juntos o 21º livro da Bíblia Sagrada. O livro de Eclesiástico, capítulo 1. E eu peço todos vocês que ouçam com bastante atenção. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Versículo 3. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Versículo 4. A pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. Versículo 5. O sol continua a nascer e a se pôr e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. Nesta vida, trabalhamos e se cansamos e não levamos nada do que conseguimos aqui. Que vantagem os seres humanos que somos nós ganhamos? Somente aqueles que são bons, honestos, dedicados, obedientes, tementes ao Senhor nosso Deus, receberão vida eterna. Versículo 6. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, e acaba no mesmo lugar. Mas eu e você não sabemos de onde sai o vento e nem para onde ele vai parar. Nós não vimos o vento, mas ele passa por nós e toca em nós. Assim é Deus, o Pai. Nós não o vemos, mas um dia nós o veremos como ele é. Versículo 7. Todos os rios correm para o mar, porém, o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios
e tudo começa outra vez. Tudo tem o seu propósito na terra. Tudo foi feito, criado para a honra e a glória de Deus. Há muitos que desonram a Deus. Há muitos que desprezam a Deus e ao Messias chamado Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muitos rejeitam. E essas pessoas não voltarão, não voltam mais para receberem vida eterna e viverem outra vez, mas não aqui, mas no reino dos céus. Versículo 8. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. Versículo 9, o que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Se você crê aí, é bom que todos os que praticam o mal se arrependam, que creiam no Messias chamado Cristo Jesus e o aceitem como o único Salvador pessoal das suas vidas, para que nasçam de novo, se batizando, esperando a volta do Filho do Homem, para receber o seu galardão. Quem dará é o Filho do Homem, o Messias, o Filho de Deus. O seu galardão, a vida eterna. Aí que vocês estão ouvindo, vocês aí que estão ouvindo, querem viver outra vez? Claro que sim. Vocês estão respondendo, claro que sim. Então, todos voltem, todos voltem. Creiam, aceitem o Messias chamado Cristo Jesus, se batizem e esperem ele voltar. E ele vai voltar e dará a todos o seu galardão, conforme sejam as suas obras. Versículo 10. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer? Veja, isto nunca aconteceu no mundo. Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Já existia. Antes de nós nascermos, já existia sol, lua, estrela, mares, oceanos, árvores, montanhas, terras.
já existia tudo, mas para um único propósito, para a obediência ao Senhor nosso Deus, para o seu propósito. Porém, vou repetir de novo, os que desobedecem, desprezam, desonram o Messias, o Filho de Deus e até mesmo Deus, porque ele disse que aquele que vem até mim jamais eu lançarei fora, e aquele que o Pai enviar até a mim também não o lançarei fora. Ouçam, hoje é um dia de você pensar bem, de você pensar melhor, porque o galardão dessas pessoas que estão rejeitando, blasfemando, falando um monte de coisas incoerentes contra o Filho de Deus e contra Deus, receberão também o seu galardão. Ele dirá, o Filho do Homem dirá, apartai de mim, vos malditos, porque eu nunca conheci vocês. Preparado para o diabo e os seus anjos, e serão lançados no fogo do inferno. E como eu disse já, vou tornar a dizer de novo, é bom que todos creiam, se arrependam e volte. Versículo 11. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no mundo, no futuro, também não vai lembrar delas. Está se falando dessa geração. Dessa geração, se não aprender, se não dar credibilidade, se não ouvirem os que entendem, se não quiserem nos escutar, se quiserem ir por outros caminhos, elas não vão se lembrar nem do que aconteceu no passado, porque nós contamos o que está acontecendo, o que aconteceu no passado. Elas não querem acreditar, querem seguir o seu caminho como acha melhor e desprezam e abandonam o verdadeiro caminho. O eu sou. O eu sou disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, essa geração está indo por um caminho que não tem volta. Essa geração está cada vez mais se afundiando, cada vez mais. Porque não quer dar credibilidade à palavra de Deus, não querem aceitar Jesus como o único Salvador para as suas vidas. Por isso, estão indo de mal a pior. Não querem abandonar os erros, não querem abandonar, não querem de Deus receber a eterna.
só receberão vida eterna crendo no Filho de Deus, o Messias, chamado de Cristo Jesus. Receberão fazendo as boas obras, receberão o seu galardão. E agora, versículo 12. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. Versículo 13. E resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu. Versículo 14. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo. E digo tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pega o vento. Versículo 15. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. Sabe, as pessoas vêm e vão. Elas vêm e vão. E só deixa saudades. Somente saudades. E ninguém pode endireitar um ser humano torto. Um ser humano todo torto. Aquele que não dá atenção, não dá credibilidade, não quer ouvir, não quer aceitar, não quer crer. E nós não podemos colocar dentro da cabeça, do coração de alguém que não quer nada com a vida. Pois aquele que rejeita o Filho do Homem também será rejeitado pelo Filho do Homem. Aquele que não aceita o Filho do Homem, também, o Filho do Homem, também o recusará no último dia. Sabe, é pelas tuas obras, é pelas tuas ações, é pela tua fé e pela tua obra que tu será salvo. Você que está assistindo esse vídeo só será salvo com as suas boas obras e com a sua fé. Pois a fé sem as obras é morta diante de Deus. Não tem valor algum. E a obra sem a fé também é inválida diante de Deus e do Filho do Homem.
não vale nada. Você tem que ter fé e obras. Você tem que ter fé e obras. Porque João 15, ele diz: o Messias chamado Cristo, o meu rei, o meu salvador, e o teu rei e o teu salvador, ele diz: eu sou, o eu sou diz: eu sou a videira verdadeira, e vocês são ramos. E todo ramo que estando em mim não der frutos, o meu Pai vem e corta. Mas o ramo que estando em mim der frutos, o meu Pai vem e cultiva, limpa ele para que ele venha dar mais frutos. Você só é bem reconhecido e bem reconhecida no reino quando você dá frutos. Quando você dá frutos, bons frutos. Versículo 14. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo. E digo tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. E ninguém pega o vento. Ninguém consegue parar o vento. Somente Deus, o Criador de todas as obras, de tudo e de todos, consegue parar os ventos e pegar os ventos. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. Versículo 16. E pensei assim: eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. O conhecimento, o Senhor, o eu sou, disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todo mal, de tudo que não presta, de tudo que te leva à condenação eterna. É conhecer a verdade. Quando você conhece tudo, sabe que tudo do que não presta não te leva à vida eterna. Aí sim, você joga tudo fora, tudo pro alto e segue em frente. Aí você conheceu a verdade e é liberto pela verdade. Eu realmente sei o que é a sabedoria, pois a sabedoria é obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Fomos feitos para a obediência a Deus. Versículo 17. Assim procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria. O que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. A tolice e a falta de juízo. A tolice
é uma pessoa que rejeita o conhecimento que é obedecer a Deus. E a tolice e falta de juízo é uma pessoa que sempre procura fazer as coisas erradas. Versículo 18. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Os sábios sempre têm aborrecimento, porque o sábio rejeita as coisas erradas. Os sábios sempre querem corrigir as coisas erradas que não prestam, que não valem nada. Quer aconselhar os que andam por caminhos tortuosos, para que eles vejam com clareza e voltem. Mas, quanto mais ele sabe, quanto mais ele conhece, mais ele é desprezado. Quanto mais o sábio conhece a verdade, ninguém dá credibilidade a ele. Ele só tem aborrecimento, tristeza e angústias. Porque o sábio só quer o bem para todos. O sábio só quer dar bons conselhos para todos que estão indo por caminhos tortuosos, se perdendo. E agora, todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus, e meditem, pensem melhor. Todos os que estão indo por caminhos tortuosos, abandonem os erros, as falhas, os pecados, abandonem tudo e voltem para o Filho do Homem. Todos vocês agora fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.